Boa noite, alunos. Eu vou fazer a correção da lista de exercícios com vocês. A maioria dos alunos erraram a atividade e eu percebi que vocês não assistiram os vídeos, não viram os vídeos lá no Google Classroom, né? Quando eu trato de números negativos, quanto maiores em termos absolutos, em quantidade, menor é o número. Por exemplo, se eu estou com menos cinco e menos 10. Menos 5 menos 10, quem é menor em termos de valor absoluto? Se eu olhar assim, eu sei que o 10, né? Ele é um valor, em termos de valor absoluto, ele é maior. Mas como ele é negativo, é o contrário, ele passa a ser menor. Quanto maior o número em termos absolutos, em questão de valores, e se ele é um número negativo, ele se torna menor. Então, o menos 10 é menor do que o menos 5, porque, em termos absolutos, ele tem maior quantidade, maior valor, e ele é negativo. Quando eu quero comparar dois números negativos, eu vou olhar quem tem maior valor. Quem tem maior valor passa a ser o menor, certo? Então, aqui, basicamente, o menos 10 é menor, é fechado para ele. Menos 10 é menor, né? Do que o menos 5. Ou melhor, digamos, o menos 5 passa a ser maior, que é aberto, do que o menos 10. Esse sinal aqui, ó, dependendo, é um sinal de maior. E o contrário é o sinal de menor. Então, eu peço que vocês assistem a aula, certo? E no exercício de vocês, pediram a sequência de números que é menor do que menos 2. Vamos lembrar da reta numérica também? Nós temos o zero, à direita, mais 1, mais 2, mais 3. Está lá no vídeo aula que eu postei. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente, menos infinito. O que está acontecendo aqui? Quanto mais ela afasta do zero, ele se torna menor. Então, o menos 3 é menor do que o menos 2, o menos 2 é menor do que o menos 1, né? O contrário da direita. Da direita, quanto mais afasta do zero, ele vai crescendo. Tá? Ele cresce, ele aumenta. Os negativos, quanto mais se afasta para a esquerda, ele vai se tornando menor. Então, o menos 3 é menor que o menos 2, o menos 2 é menor que o menos 1, o menos 1 é menor do que zero. Na atividade, eu não vou querer que vocês se entregam hoje, mas que você faça uma revisão da sua atividade, uma correção. Pediu a sequência de números que são menores que menos 2. Quem é menor que menos 2? É o número que tem maior valor absoluto, mas é negativo. É o menos 3, que é menor que mais. O menos 4, né? O menos 5, o menos 6, o menos 7 e infinitamente, certo? Então, quem são menores do que o menos 2? Seria o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, tá? Na atividade, tem que ver a ordem, a sequência, como foi dado no enunciado. Só você lembrar da reta numérica, quanto mais ela afasta do zero, ele se torna menor. E quanto maior a quantidade, em termos de quantidade, menor é o número. Então, em termos de quantidade, o 3 tem maior quantidade que o 2. E ele é negativo. Então, o menos 3 é menor do que o menos 2, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7. Só você analisar a sequência da sua atividade e marcar o correto, ok? Aqui foi a mesma situação. Questão de número 2. Pediu a menor temperatura. Menor temperatura é o número que tem maior quantidade em termos absolutos. Maior quantidade em termos
em termos absolutos, porém negativo. Por exemplo, quando eu falo menos 8 graus Celsius, quando eu trabalho com menos 8 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, quem é menor? Quem tem maior quantidade, né, o 10? Então, ele passa a ser menor e ele é negativo. Então, quem tem maior quantidade, dois números negativos, o menor é o que tem maior valor absoluto. Tem maior quantidade, tá? Então, menos 10 graus Celsius é menor do que o menos 8 graus Celsius. Tá? O contrário do positivo, certo? Se você lembrar, a regra do negativo é o contrário da regra do positivo. Vai lá na sua tabelinha e compara. Quem tem maior valor absoluto e é negativo, ele passa a ser o menor, é o contrário. Tá? A maioria errou a atividade, pessoal. Corrige, por favor, por gentileza.